Gênesis, no seu capítulo de número 12, leremos do versículo 10 ao versículo 20. Nós estaremos meditando nesta noite sobre esse texto. Gênesis 12, do versículo 10 ao versículo número 20. O texto está escrito dessa forma: havia fome naquela terra, por isso Abrão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Diz que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente, e os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na, e diante dele, e a mulher foi levada para o palácio de faraó. E por causa dela, ele tratou bem a Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó chamou a Abrão e lhe disse: o que é isso que me fizeste? Por que me disseste que ela era tua? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste: é minha irmã? Por isso tome-a para ser por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora, aí está a tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora, junto com a sua mulher e com tudo o que possuía. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Meus queridos, queremos falar nessa noite sobre adoecendo a família. Adoecendo a família. É um tema meio que esquisito, visto que a semana da família da nossa igreja é intitulada Marcas de uma Família Saudável. Falamos sobre isso na sexta, através do irmão Moisés. Falamos sobre isso no sábado, através do pastor Neemias, e a ideia que a nossa igreja, ela tratou ao longo dessa semana, falando sobre família saudável, é que uma família saudável, ela tem uma felicidade verdadeira. Através disso, a pessoa tem um trabalho abençoado, uma família abençoada e também uma nação abençoada por causa dessas famílias. Nós falamos ainda mais sobre as características, as marcas de uma família saudável. É que a família saudável, para mantermos uma família saudável, é preciso que nós obedeçamos a Deus, e precisamos amar Deus acima de todas as coisas, precisamos propagar e preservar esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, e devemos preservar o amor de Deus, e também nós jamais deveremos negociar valores divinos e trocar os valores divinos por valores mundanos. A nossa proposta nessa noite é dizer o seguinte: assim como nós, através das nossas atitudes, podemos contribuir para que as nossas famílias, elas possam ser famílias saudáveis, mas também, através da nossa vida, a gente pode contribuir para que a nossa família seja uma família adoecida. Nós podemos contribuir ou sermos os responsáveis diretos
para o adoecimento da nossa família. O texto que nós escolhemos para falar dessa noite é um texto que retrata uma família, a família de Abrão e de Sarai, que posteriormente, alguém já deve ter escutado um som esquisito, Abrão e Sarai, é porque os nomes deles foram mudados. Depois foi mudado para Abraão e Sarai, ou Sarai, foi mudado para Sara. Então, quando eu pego esta família como exemplo, eu estou pegando a família do famoso Abraão, o pai na fé, um gigante na fé, um homem que através da sua família, Deus começou a construir a nação de Israel. Um homem de uma demonstração de fé extraordinária, de fidelidade a Deus. É um homem que está registrado lá no Novo Testamento, ele é um herói da fé. Agora, nesse texto, no trajeto da sua vida, em um momento da sua vida, Abraão contribuiu para que a sua família, ela se tornasse uma família adoecida. E eu queria que você olhasse agora para a sua vida, olhasse agora para a sua família. Será que você tem contribuído para que a sua família seja uma família saudável? Ou você tem contribuído para que a sua família seja uma família doente? Eu queria que você respondesse isso. O texto vai narrar, e um pouco antes também, Deus chama Abraão, na época Abrão. Abrão, sai da sua terra, na época dos caldeus, e você sai daí, deixa sua parentela, deixa sua família, e você vá para um local, para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar, e eu vou fazer de você uma grande bênção. Você vai ser pai de uma grande nação, e tem mais, todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa. E Abraão sai desta terra e vai até Harã. Depois ele vai para Betel. E quando ele está naquela terra, diz que acontece uma grande fome. Uma grande fome. E Abraão, ele desce para o Egito. É aí onde começa o drama de Abraão. Ele desce para o Egito com a sua esposa. Chegando lá no Egito, ele inventa uma mentira mais sua esposa, dizendo que ela era irmã dele, para que eles não matassem Abraão, para que, se eles soubessem que aquela mulher era mulher de Abraão, eles iam matar aquele homem para ficar com aquela mulher. E eu sei que ele mente, a mulher é levada para ser concubina de Faraó, Deus coloca a sua mão no meio, impede que uma tragédia aconteça, e Faraó manda que Abraão se retire daquela terra de cabeça abaixo e com um testemunho muito ruim. Então, olhando para esse texto, eu queria destacar algumas características, ou pelo menos algumas atitudes que Abrão, ele realizou, que contribuiu para que a sua família, naquele momento, ela se tornasse uma família adoecida, uma família doente. A primeira coisa que Abraão faz, que é errada, ele vai diante das dificuldades, ele vai agir sem a direção de Deus. No versículo 10, o texto vai dizer que houve naquela terra, a terra de Harã, a terra de Canaã ali, houve uma grande fome. E Abrão desceu para o Egito, um país na época que tinha o rio Nilo, lógico que hoje ainda tem, que nós sabemos que o Egito, ele é uma dádiva do Nilo. Enquanto as terras vizinhas estavam se acabando com a seca, lá no Egito era lugar de paz, não de paz, era lugar de prosperidade. Só que o Egito é símbolo de perdição, é símbolo de escravidão, é símbolo de pecado. Então, qual foi o primeiro erro de Abrão? Qual foi o seu primeiro erro? Qual foi a sua primeira atitude que ele contribuiu, sem dúvida nenhuma, para que a sua família se tornasse uma família doente? Ele, diante das dificuldades, ele agiu sem a direção de Deus. Abrão, naquele momento, além da seca que ele estava enfrentando, a sua esposa era uma mulher estéril, ela não tinha filhos, existia também a separação dos seus parentes. Então veja os problemas que Abrão estava enfrentando. Agora, de repente, Abrão,
ele desce para o Egito, estava passando por essa dificuldade. Se você for ler o capítulo 12, até do comecinho, até o versículo do capítulo 11 e o 12, você vai encontrar que quando Abrão, ele sai de Ur dos caldeus, quando chega em Harã, diz que Abrão, ele sacrifica a Deus, ele constrói um altar e sacrifica ao Senhor. Abrão, quando chega lá em Betel, ele constrói um altar e sacrifica a Deus, ele ora a Deus, ele invoca o nome do Senhor, ele pede a direção de Deus, mas nesse momento, ele não buscou a direção do Senhor. Era alguém que diante das suas dificuldades, das suas lutas, era um homem que agiu apenas olhando para as capacidades humanas e não pediu a direção de Deus. Ou seja, Abrão, no momento de luta na sua família, ele, ao invés de buscar a graça de Deus, o favor de Deus, a orientação de Deus, ele sai botando os pés pelas mãos e sai olhando apenas para a sua vida, apenas ao lado humano da coisa. E eu queria dizer a vocês uma coisa: muita gente por aí, quando a família está passando por dificuldades, está passando por grandes lutas, comete o mesmo erro de Abraão. Sai por aí batendo em qualquer porta, sai por aí fazendo um monte de besteira. Problemas que deveriam ser resolvidos com uma boa conversa, de joelho no chão, pedindo a orientação a Deus. Aí muitas vezes a mulher pega suas malas, arruma e vai embora. O marido sai de casa, começa a beber, começa a se prostituir, começa a se tornar violento. É pessoas querendo solucionar problemas que devem ser solucionados por Deus através das suas próprias forças. Foi o primeiro erro que nós observamos nesse texto, uma atitude errada de Abraão, diante daquela luta. Ele poderia ter chegado para Deus da seguinte maneira: Senhor, o Senhor me prometeu que ia me dar uma terra que manava leite e mel. Você que é professor de história, você vai entender que o homem, ele se tornou-se um ser sedentário quando ele começou a plantar e quando ele começou a criar animais. Então, aqui você vai observar, quando Deus promete a Abraão que uma terra que manava leite e mel, também estava em jogo isso. Alguém que ia morar numa terra e ia ser sedentário, porque ele ia viver da agricultura e também da criação de animais. Então, naquele momento, Abraão devia ter dito assim: Senhor, se o Senhor me prometeu fazer de mim uma grande nação, se o Senhor me trouxe até aqui, eu estou passando por essa luta, eu não tenho como dar de comer a minha esposa, eu não tenho como viver aqui, mas eu queria que o Senhor me mostrasse um jeito de eu sobreviver. Ele não fez. Ele saiu tentando solucionar os seus problemas da melhor forma possível. Ou seja, da melhor maneira que estava na sua frente. Assim deve ser eu e você. Quando a luta bater na sua porta ou na minha porta, uma dificuldade na família, você deve clamar a Deus, curvar o seu joelho e dizer assim: meu Deus, eu confio que a minha família, ela é um presente do Senhor. Eu acredito que foi o Senhor que me deu essa mulher, que me deu este homem, que me deu esses meus filhos. Eu estou passando por uma luta e eu não sei como resolver. Se eu for resolver pelas minhas forças e pelas minhas capacidades, eu vou fazer um monte de besteira. Mas, Senhor, que a tua bênção repouse sobre a minha vida, me dando a direção para que eu possa sair dessa dificuldade e possa ser uma pessoa vitoriosa na minha família. Foi a primeira coisa, a primeira atitude que Abraão errou. A segunda atitude, no versículo 11, é que Abraão, ele pensou egoisticamente em salvar a si mesmo. O versículo 11 vai dizer que Abraão chegou para sua esposa, quando estava entrando lá no Egito, e disse: aconteceu que quando os egípcios te virem, dirão: esta é uma mulher dele. Esta é a mulher dele. Então me matarão, mas te deixarão viva. O versículo 13 diz que és minha irmã, para que tudo me corra bem por causa tudo me corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor de ti. Olha só.
Eu não sei se vocês perceberam a arrumação aqui de Abraão. Ele chegou e disse: Sara, é o seguinte, nós vamos entrar ali. A senhora já tem 65 anos de idade, mas você está botando um monte de mocinha de 18 anos no bolso. E olha que naquele tempo não tinha chapinha, não tinha babyliss, não tinha modelador, não tinha pintura, não tinha academia, não tinha cirurgia para levantar, tirar, crescer e botar. E aquela mulher com 65 anos de idade fechava o trânsito. Colocava, dava inveja a um monte de mocinha de 18 anos por aí. E ele disse: minha velha, é o seguinte, você sabe que você para o trânsito aí. Você sabe que nós vamos entrar lá agora. Eu já tenho certeza, se eu chegar lá dizendo que você é minha esposa, eles vão arrancar a minha cabeça para ficar com você. Minha velha, vamos fazer o seguinte, você vai dizer que você é a minha irmã. Se você disser que é a minha irmã, aí eles vão poupar a minha vida. Dá certo, Sarai? E o pior é que ela topou esse negócio. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse momento, Abrão, ele foi alguém extremamente egoísta. No momento, ele não quis saber o que era que poderia acontecer com a sua esposa. Ele estava ali naquele momento, preocupado em livrar a sua pele. Estava ali apenas para livrar a sua pele. Eu vou aqui conversar com a minha esposa, mas na verdade o que eu quero é ter o meu pescoço salvo. E eu não estou nem preocupado com aquilo que pode acontecer com ela, e que nós vamos ver daqui a pouco, que ia acontecer uma grande tragédia. E eu quero dizer a vocês que grande parte dos problemas que a gente enfrenta nas famílias, muitas vezes, são fruto de egoísmo. O homem ou a mulher se comporta dentro de casa onde tudo gira em torno dele ou em torno dela. Você tem famílias que parece que o dinheiro só é para ser gasto por um, só é para beneficiar a um. Aonde dentro de casa tem pessoas que através do egoísmo as coisas giram em torno dele, ou então em torno dela, ou em torno dos filhos. Egoísmo. Aonde você vê muita gente diz assim: lá em casa quem manda é ele, lá em casa quem manda é ela, lá em casa o que a gente ganha, o nosso tempo, o nosso lazer, tudo gira em torno do egoísmo daquela pessoa. Quanta gente egoísta, causando problema dentro das suas casas. Egoísmo. Abraão é um exemplo clássico disso. Deixe-me dizer aqui uma coisa antes que eu esqueça. E vocês não vão crucificar Abraão. Abraão, ele tinha começado a andar com Deus. Deus tinha chamado Abraão fazia pouco tempo. Ele estava ainda aprendendo a andar com Deus, quebrando cabeça com Deus. É igual a eu e a você, minha irmã. Quando a gente é chamado por Deus, começa a nossa jornada na fé, a gente sai batendo cabeça, quebrando cabeça, fazendo os outros sofrer, os outros fazendo a gente sofrer, e a gente vai com o joelho no chão, orando, quebrando cabeça, orando ao Senhor, e o Senhor vai nos abençoando, vai nos guardando, vai nos aperfeiçoando, até a gente chegar a ser, não chegar ao topo, mas até a volta dele, ou até a nossa partida, que a gente possa viver de acordo com a sua vontade, e sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, ou vivendo como filho para a glória do Senhor. Mas devemos lutar contra o egoísmo. A terceira atitude que nós observamos, que mostra que essa atitude contribuiu para que a família de Abraão ficasse adoecida naquele momento, é porque Abraão, ele propôs que a sua esposa mentisse a seu favor. Além dele ser egoísta, ele propôs que ela mentisse. Se você for ler, você vai observar que, na verdade, Sarai, ela era meia-irmã de Abraão. Ela era irmã dele por parte de pai. Se você for observar, lá em Gênesis 20, versículo 12, diz assim: além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai e não da minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, Abraão, ele, não sei se ele contou uma meia mentira ou uma meia verdade, mas a gente sabe que para Deus não tem esse negócio de meu, você ou mentiu ou falou a verdade.
Não tem esse negócio de desculpa. Não, eu omiti. Eu não menti, eu omiti. Eu deixei de apresentar a verdade. Me perguntaram assim, meio que torto, eu não contei o que era para contar. Então, quando Abraão chegou para sua esposa, ele pediu que ela mentisse. Efésios 4:25 diz: por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Você que está aqui presente nessa noite, eu espero que você nunca tenha tido o desprazer de descobrir uma mentira do seu marido, da sua esposa ou de um filho seu, porque não tem nada pior. Se você quiser acabar com a sua família, destroçar a sua família, e aqui tem um bocado de gente que é solteiro, se você quiser bagunçar com o seu namoro, você coloque mentira no meio dele. Porque no dia que você mentir para a sua namorada e ela descobrir, você pode ir para um enterro, ela vai desconfiar de você lá. E a mentira tem trazido muito sofrimento para casamento, trazendo profundo sentimento de desconfiança dentro de casa. Não é à toa que a Bíblia diz que o diabo é o pai da... Como diz um certo pregador, eu acho que a única coisa que o diabo tem uma espécie de paternidade é da mentira. E através de mentira, pais vão fazer confusão em escola, através da mentira, casamentos são abalados, através da mentira, a desconfiança vai por algo abaixo, pela mentira, muitas vezes o casamento ele entra em crise, e as pessoas não se respeitam mais, as pessoas não têm mais confiança umas com as outras, porque cometeram esse mesmo erro de mentir. E no caso Abraão, parece que é mais danoso ainda, porque além dele mentir, ele levou a sua esposa a mentir. E aqui não dá para a gente falar tudo nessa noite, porque o tempo já foi embora. Mas eu não posso deixar de dizer isso a você. Os nossos filhos, eles aprendem mais dentro de casa do que na escola. E se um dia na sua casa alguém bater na porta, aí você que é pai fala assim, minha filha, se for fulano de tal, diga que eu não estou. Bonitinho, né? Olha como você está sendo professor do seu filho. Se for o homem da internet, se for o homem que passa olhando sobre uma fiscalização, se for o cobrador, diga que eu não estou não. Diga que eu não estou. Muitas vezes os nossos filhos, eles aprendem com a gente a mentira. É porque eu não quis ver uma confusão dentro de casa. Eu vou mentir, meu filho, quando seu pai chegar, você diga que foi desse jeito. Você diga assim, porque você for desse jeito, você apanha, e eu acho que também até eu entro na novela também. Você conte isso. Se acontecer uma situação dessa, meu filho, vamos fazer o seguinte, seu pai ele é meio bruto, sua mãe é assim, agora vamos conversar com ele, vamos orar, vamos botar pelo menos um Rivotril dentro do suco dele, agora vamos dizer a verdade. O sangue pode dar no meio da canela, a gente pode passar aqui uma semana brigando, mas no dia que a gente colocar os pingos nos is, for em cima da verdade. E isso deve ser algo que deve marcar a saúde de uma família. E para a gente continuar, uma outra atitude que Abraão cometeu, que trouxe doença para sua família, é porque ele expôs vexatoriamente a vida dos seus familiares. E ainda recebeu lucro por conta disso. Versículo 15 e 16. Os egípcios do faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio de faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abrão, lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Um outro erro de Abrão. Ele conseguiu expor a sua esposa de maneira vexatória. Foi alguém que, se você observar, por muito pouco, ou então por pouca coisa, aquela mulher não acabou deitando com Faraó.
Porque o seu esposo expôs aquela mulher. Ela foi exposta vexatoriamente. Por muito pouco não aconteceu uma tragédia. E tem mais. Abrão, ele enriqueceu mais ainda por causa disso. O faraó chegou e disse: rapaz, é o seguinte, de bônus, eu vou lhe dar jumentos, camelos, eu vou lhe dar um monte de animais, dinheiro. Então, se você for observar, você vai... Abrão, ele conseguiu expor a esposa dele, e tem momentos que a gente expõe a nossa família. Muitas vezes a gente deve ter muito cuidado, porque muitas vezes o mal que nós causamos na nossa família, a gente não causa o mal, não é somente a nós, mas causamos o mal à nossa família, como nós expomos a nossa família a um ambiente mundano, a uma prática pecaminosa. Pais que muitas vezes colocam a vida dos filhos em perigo, depois que começa a beber, depois que começa a se drogar, que começa a se prostituir, depois que a violência entra na casa, porque muitas vezes a gente expõe. Eu aqui não vou falar sobre isso, mas eu conheço pessoas aqui em Apodi, mães aqui em Apodi, que algum tempo atrás moravam aqui em Apodi como se fosse uma bandida, porque o seu filho, viciado em drogas, corre atrás dela, a curriola, o pessoal vai com ele, e ela mora como se fosse um bandido, escondida para o filho não ver. O mal que aquele rapaz está criando na sua casa é tão terrível. E algumas vezes o marido expõe a mulher expõe o marido com atitudes, levando a mesma a ser taxada de muitas coisas. Talvez você já escutou exemplo de pessoas, de maridos, que estão de osso branco, porque foi tirar satisfação com o amante da esposa. Na hora que a esposa caiu, ou então se deixou levar pelas práticas pecaminosas, muitas vezes não sabia que aquela atitude ia acabar com a vida do esposo dela, ou acabar com a saúde dos seus filhos, ou destruir uma família, ou envolver pessoas em um ato de que mostra uma doença terrível. Para a gente encerrar, eu preciso correr. Em quinto lugar, e último lugar, uma outra atitude que promoveu a doença da família de Abrão, lógico que depois a família foi restaurada, apesar que depois Abrão cometeu o mesmo erro, de mais uma vez considerar a sua esposa como uma irmã. Abrão, ele relaxou na sua vida espiritual. Você pode ler do versículo 10 até o versículo 20, se você escuta no texto, se você lê no texto, Abraão levantando algum altar a Deus e invocando o nome do Senhor. Lê aí, vê se você encontra. Mas você vai encontrar Abrão chegando lá em Arã, ele invocando o nome do Senhor. Você vai encontrar Abrão chegando lá em Betel, Abrão, ele fazendo um altar, levantando um altar, invocando o nome do Senhor, sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor, melhor dizendo, e você não vai encontrar Abrão fazendo nada disso na terra do Egito. Sabe o que aconteceu aqui com Abrão? Abrão, ele relaxou na sua vida espiritual. E não tem doença mais terrível, ou melhor, não tem situação que pode levar você a uma tão grande doença para a sua família, é quando você relaxa na sua vida espiritual. Quando Deus deixa de ser adorado, invocado no meio da sua família. Quando Deus, ele ocupa o segundo lugar no seu casamento, na sua família. Esta semana aqui realizamos 3 dias
de evento. Colocamos propaganda em vários lugares. E a gente sentiu a falta de muita gente. Citando como exemplo, em 1 Reis, capítulo 11, a vida do sábio Salomão, um homem de uma cultura extraordinária, um homem que durante o reinado dele foi tão especial, que ele foi rei de Israel, que nem guerra teve no seu reinado. Um homem que teve uma vida pacífica, um conhecimento extraordinário. No versículo 4 diz assim: na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão adoeceu espiritualmente a sua vida e da sua família, quando ele deixou o seu coração ser contaminado com as concubinas, com as mulheres que perverteram o seu coração. Esta palavra é para mim, começando aqui do altar, e para vocês. Jamais devemos relaxar na nossa vida espiritual, de estar orando a Deus, de orar ao Senhor, ler a palavra, buscar Deus, vir à igreja, ser instruído, ser acompanhado, colocar a sua vida, a sua família no altar do Senhor. Que Deus aplique essas lições que aprendemos nessa noite, que vocês possam, que cada um de nós possamos ter aprendido com os erros de Abrão, que contribuiu para o endoecimento da sua família. Aqui eu não falei tudo, ou então todas as atitudes que alguém deve fazer, ou que se fizer, adoecerá a família. Eu falei apenas essas que estavam aqui nesse texto, que o Espírito Santo de Deus me mostrou. Existem muitas outras atitudes que você pode fazer e que pode adoecer a sua casa. Mas existem outras que você pode fazer para que a sua família seja uma família saudável a cada dia. Que Deus nos abençoe.